O governo do estado anunciou agora há pouco em entrevista coletiva que a região metropolitana segue na fase amarela do Plano São Paulo por mais 2 semanas. Durante a nossa programação você terá mais detalhes. Agora a gente fala das eleições 2020. Ontem foi exibido o segundo programa Band Eleições da edição regional. O jornalista e cientista político Fernando Antunes esteve entre os convidados do programa. E um dos assuntos discutidos foi sobre os desafios dos candidatos nas plataformas digitais diante do atual cenário. O meio digital vai ser muito forte. A questão é, muitos políticos eles focam no meio, ou seja, eu estou na rede social, eu estou no Facebook, no Instagram, eu tenho uma conta no WhatsApp, mas esquecem de moldar um discurso, de moldar uma narrativa. Fica se prometendo coisas e esquecem do novo contexto que a gente vive e de entender o que o eleitor deseja, o que o eleitor necessita. E quando o político não entende o que o eleitor quer, a fala fica jogada ao vazio. O Band Eleições também contou com a participação do publicitário, sociólogo e cientista político Rodrigo Mendes Ribeiro, autor do livro O Poder da Estratégia nas campanhas eleitorais. De acordo com o especialista, faltando um pouco mais de 2 meses para as eleições, a maioria dos eleitores ainda não se atentou ao assunto. A maior parte do eleitorado se interessa muito por política, vê no voto e na eleição um problema, quer dizer, não tem grande prazer em votar, há uma rejeição muito grande da classe política. Isso afasta o eleitor, faz com que a gente fala muito isso, ele só percebe que vai ter que votar e que vai ter eleição quando começa a propaganda, né? Quando começa o que começou o período da política, né? E acho que a pandemia, nesse sentido, ela reforça todos esses movimentos que sempre existiram. Outro tema debatido foi o comportamento dos políticos durante essa pandemia e como isso pode influenciar nas urnas. Uma faca de 2 gumes, né? Aquele prefeito que conseguiu ter um bom desempenho frente à questão do enfrentamento da pandemia, ele tende a crescer, né? E nesse sentido, eventualmente, pode até diminuir a tendência de renovação. E o prefeito que não foi tão bem vai ter grandes problemas porque ele ficou muito exposto nesse momento. Na próxima semana, o Band Eleições está de volta, à meia-noite, de quinta para sexta. Sempre com a presença de jornalistas, advogados e cientistas políticos, debatendo o futuro das cidades. A gente conta com a sua audiência. Vem aí o Tony Blade com o Vale Urgente e, entre outros destaques, tem uma homenagem ao radialista Roberto Barbosa, que nos deixou nesta madrugada. Ele, por tantos anos, trabalhou no Grupo Bandeirantes de Comunicação. A ele e a família, a nossa saudade. Vem aí o Tony com o Vale Urgente. O Band Cidade volta na segunda-feira. Um ótimo fim de semana.